Seja muito bem-vindo ao nosso minicurso de circuitos elétricos, um minicurso composto de 7 aulas, dando continuidade ao curso preparatório completo de 100 videoaulas, seria a nossa aula 77. Qualquer dúvida que você tenha, nosso e-mail institucional e o nosso WhatsApp. Objetivos da aula 77, a primeira das 7 de circuitos elétricos. Compreender o significado da resistência equivalente dentro dos circuitos elétricos. Eu vou mostrar para vocês alguns elementos presentes em circuitos elétricos. O primeiro dele é um resistor, que é simbolizado por essa ondulação ou simplesmente um retângulo. O segundo deles é a lâmpada, representado por um X dentro de uma circunferência. O terceiro é a tomada, sempre representado aqui por 3 pinos. Nós temos agora a chave ou interruptor, importantíssimo. Teremos o amperímetro, que veremos na sequência do nosso curso, e o voltímetro, representado por uma circunferência em uma letra V. Aqui nós temos um equipamento de proteção chamado disjuntor fusível e a fonte tensão gerador, que será representado pela letra E ou U. Sabe por quê? Porque, gente, é chamada de força eletromotriz no caso do gerador. E aí, gente, nós vamos ver detalhes sobre gerador quando tem uma resistência interna. Em todas as questões da aula 77 até 80, nós não vamos falar em resistência interna da fonte. Então, tanto faz aparecer E ou U, ambas terão o mesmo valor, mas na aula 81 é diferente de U, detalhes mais à frente. Galera, vamos começar falando um pouquinho sobre os tipos de interruptores e algumas ligações muito interessantes. A primeira ligação que eu quero mostrar para você é o diagrama multifiliar ou interruptor simples. Galera, preste atenção a esse detalhe. Você está vendo aqui o fio fase, está vendo aqui o fio neutro e está vendo aqui o fio terra. A ligação é feita entre o fio fase e o fio neutro. Observe a importância do interruptor. Gente, a setinha é o interruptor. Quando ele está fechado, a lâmpada está ligada. Por quê? Porque vai existir um caminho entre o fio fase e o fio neutro. Então anote aí. Toda vida que existir um caminho, um fio que liga o fase e o neutro, nós temos a passagem de corrente elétrica e, consequentemente, a eletricidade. Então, ó, esse interruptor fechou o circuito porque conseguiu ligar o fase com o neutro. Essa lâmpada aqui está ligada, acesa. Agora veja. Na situação de baixo, que tem esse retângulo rosa, o circuito está aberto, lâmpada desligada. O interruptor não permite que eu consiga uma passagem do fase para o neutro. Assim, a lâmpada está desligada. Então veja, o interruptor tem a função de ligar ou desligar a lâmpada. Esse aqui é o chamado interruptor simples. No entanto, existe o chamado interruptor paralelo ou three-way, que é usado muito, por exemplo, em escadas. Você chega para subir a escada, acende a lâmpada. Quando termina de subir, lá em cima você desliga. Então veja, ele permite o mesmo comando para uma lâmpada de 2 pontos diferentes. Então vamos mostrar um primeiro caso para a lâmpada ligada. Como é que funciona esse interruptor three-way? Ó, atenção. Você tem 2 fios ligados aos interruptores, a parte de cima da tomada aqui e aqui. Do jeito que está aqui, gente, eu consigo fazer com que a eletricidade vá do fase para o neutro? Vamos acompanhar no mouse comigo? Olha, a corrente veio, passou aqui, ligou a lâmpada. Aqui embaixo, observe que agora a lâmpada está desligada. Por quê? Olha o mouse. Eu conectei a parte de cima do fio, mas aqui não tem caminho. Então, essa parte de baixo, com a lâmpada ligada, é quando a pessoa chega para subir a escada. Ó. Ele ligou a lâmpada, subiu a escada. Aí chegou lá em cima, retângulo verde. Aí ele desliga esse interruptor aqui para baixo. Então, veja, ligado, desligado. E aí, quando ele chega lá em cima, ele quer descer agora. Lembra que estava a lâmpada ligada agora? Ele liga a lâmpada, né? Então, ligou a lâmpada, vamos ligar, pronto. Retângulo azul. Ligou a lâmpada para descer. Quando chega lá embaixo, ó, tá vendo que essa posição do interruptor era essa? Ele vai descer a posição do interruptor. Quando chega lá embaixo, retângulo rosa, ele vai desligar a lâmpada. Então, veja, gente, a lâmpada sempre pode ser ligada ou desligada de pontos diferentes. Esquema do interruptor
paralelo ou three-way, dois fiozinhos, interruptor em um, interruptor no outro. E aqui, gente, você sempre vai permitir a ligação ligada ou desligada de pontos diferentes. Sacou como é o interruptor three-way? Dois tracinhos, lâmpada de um lado, interruptor para cima ou para baixo, interruptor para cima ou para baixo. Beleza? Muito bem, gente. Feito isso, vamos falar agora do resistor equivalente, que é o coração da nossa aula de hoje. Carlos, explica para mim, de um modo bem simples, o que é um resistor equivalente. Em um circuito elétrico, faz-se necessário sempre determinar o valor de uma resistência fictícia, que só existe para efeito de projeto, que nós vamos chamar de resistência equivalente. Essa resistência equivalente, que é um valor apenas fictício para projeto, vai ter que desempenhar o mesmo papel das diversas resistências, ou seja, dos diversos aparelhos que existem ao longo de um circuito. É importante observar que o caminho que a corrente elétrica percorre no circuito vai depender de interruptores ou chaves, que podem abrir ou fechar o circuito, conforme nós vimos, tanto no interruptor simples como no interruptor em paralelo. Além, evidentemente, de tomadas e os equipamentos de proteção que são disjuntores. Então, vamos começar. Primeiro tipo de associação de resistores. Associação em série. Você está vendo aqui, gente, que existem três resistores, R1, R2 e R3. E eu vou procurar o resistor equivalente que irá fazer o mesmo papel dos três. Observe que o circuito é ligado a uma fonte de tensão, a um gerador que está entregando uma tensão U ou E se eu desprezar a sua resistência interna. Então vamos às características dessa associação. Primeira característica, gente. A corrente elétrica é a mesma em todos os equipamentos, em todos os resistores. Por quê? Porque só existe um caminho saindo do terminal positivo, que eu chamei de A, e indo até o terminal negativo, que eu chamei de B. Gente, quando existe só um caminho, a corrente elétrica é sempre a mesma, porque corrente elétrica são as cargas elétricas em movimento. Mesma corrente, porque existe só um caminho. Evidentemente, essa mesma corrente vai passar no resistor equivalente. Segunda característica, a tensão em cada um dos resistores e a potência que já vimos em aulas anteriores, que é dissipada em cada resistor, serão diretamente proporcional ao valor de cada resistência. Você já sabe que a corrente é a mesma. Quanto maior for o valor do resistor, mais tensão e mais potência fica nele. Por quê, Carlos? Você já viu essa fórmula comigo, que a potência é o produto da resistência pelo quadrado da corrente. Como a corrente é constante, se você aumentar a resistência, você tem mais potência. E do mesmo jeito, a formulazinha da primeira lei de Ohm. Como a corrente é constante, maior resistência, maior tensão. Em resumo, onde tiver maior resistência, eu terei maior tensão e maior potência naquele resistor. Gostei, Carlos. Outra característica da associação em série, a tensão total, que é a da bateria, é a soma da tensão no primeiro, mais a tensão no segundo e mais a tensão no terceiro. Observe que o resistor equivalente já está com essa tensão total, ok? Então eu vou dizer que a tensão total, que é a tensão no resistor equivalente ou a da bateria, é a soma da tensão no primeiro, mais a tensão no segundo, mais a tensão no terceiro. Isso ilustra a conservação da energia. Toda vida que você soma as tensões dando o valor da tensão total, você está usando o princípio da conservação da energia. Só que essa tensão não é a resistência vezes a corrente? Aí olha o detalhe agora. A tensão no equivalente é a própria tensão total. Então, posso dizer que a tensão total é a resistência equivalente vezes a corrente. A tensão no primeiro resistor é a resistência dele vezes a corrente. A tensão no segundo resistor é a resistência dele vezes a corrente. E no terceiro, a resistência dele vezes a corrente. Evidentemente, eu posso cortar a corrente e chega a um resultado incrível. Na associação em série,
A resistência equivalente é a soma das resistências associadas. Carlos, gostei. Não pode esquecer disso. Associação em série, caminho único, corrente constante. A resistência equivalente é a soma das resistências ao longo da associação. Observações importantes sobre a associação em série. A resistência equivalente, por ser a soma de todas as resistências, ela é sempre maior que o maior valor das resistências, porque ela não é a soma delas três. E a segunda observação, atenção, de ordem prática. Se uma das resistências, ou seja, poderia ser uma lâmpada, queimar, todos os outros aparelhos vão deixar de funcionar. Pense, gente, é caminho único. Se uma ponte caiu, os carros não têm mais por onde passar. Não importa a resistência que queimou. Numa lâmpada pode ser a ruptura do filamento de uma lâmpada incandescente. Queimou uma resistência, deixou de funcionar, tudo apaga, deixa de funcionar o circuito. É por isso que o disjuntor sempre vai ser colocado em série. Por quê? Porque quando eu desligo o disjuntor, estando em série, tudo desliga e diminui. Aliás, elimina a possibilidade de levar um choque elétrico. Vamos fazer uma aplicação? Então, preste atenção. Circuitos elétricos é o nosso primeiro exemplo com mais de um resistor, uma associação de resistores. Ela está em série? Sim, gente, só existe um caminho passando pelos três resistores. Ele quer que você encontre a resistência equivalente, a corrente fornecida pela bateria, que é a mesma em todos os resistores. Depois ele quer a tensão ou DDP em cada um dos resistores. Depois ele quer a potência dissipada, ou seja, a potência porque o resistor transforma energia elétrica em térmica, é uma potência perdida, dissipada na forma de calor, em cada um dos resistores. Então vamos começar. Primeira coisa, resistência equivalente, é só somar os resistores. 3 o primeiro, 2 o segundo, 1 o terceiro, 3 mais 2 mais 1 dá 6 ohms. Então, se você somar 3 mais 2 mais 1, você encontra 6 ohms. Está aí, resistência equivalente. 3 mais 2 mais 1 dá 6 ohms. Fizemos a letra A. E agora, Carlos, com a resistência equivalente e a tensão, você tem como achar a corrente. Objetivo, sempre chegue na equivalente. Porque lá não tem a tensão, aí você faz tensão igual a Ri. Então, bora. Tensão igual a Ri. Lá vou eu. Tensão entre A e B, que é a tensão no equivalente, é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Como ele quer a corrente, vou isolar. Passa a resistência equivalente dividindo. Então, vamos dividir a tensão pela resistência equivalente. Lá vou eu. Quem é a tensão, Carlos? 12. Quem é a resistência equivalente? 6. 12 por 6, está aí a corrente fornecida pela bateria, 2 amperes, que é a mesma em todos os resistores, porque está em série. Letra C, a tensão DDP em cada resistor. É só Ri em cada um deles. Vamos para o primeiro. Tensão no primeiro, aqui, ó. Pega a resistência e multiplica pela corrente. 3 vezes 2, 6 volts. No segundo, esse agora aqui, ó, de vermelho, pega-se a resistência que é 2 vezes a corrente que é 2. 2 vezes 2, 4 volts. Vamos para o terceiro, esse aqui, de roxo, pega a resistência e multiplica pela corrente. 1 vezes 2, 2 volts. Olha para mim, se você somar 6 mais 4 mais 2 por conservação de energia da tensão total que é 12, parabéns, você entendeu. E agora, vamos calcular a potência em cada resistor. Posso usar tensão vezes corrente. Potência é UI, também posso fazer. Potência no primeiro, esse aqui, ó. Pega o valor da tensão nele e multiplica pela corrente. 6 vezes 2, 12 watts. No segundo, como é que eu posso fazer? Tensão nele vezes a corrente, que é constante. Lá vou eu de verde. 4 vezes 2, 8 watts. No terceiro, agora vamos de azul. Pega a tensão nele e multiplica pela corrente. 2 vezes 2 dá 4 watts. Carlão, e se eu fizesse no equivalente? É só fazer a tensão no equivalente, que é a tensão total, vezes a corrente. Quem é a tensão? 12. Quem é a corrente? 2. 24 watts. Se você somar a potência no primeiro, mais a potência no segundo, mais a potência no terceiro, por conservação de energia, tem que dar a potência no equivalente,
porque ele faz o mesmo papel dos resistores associados. Deu 24 ao somar esses três aqui. Gostei, viu, Carlos? Tá aí as respostas, ó. Resistência equivalente é 6, a corrente é 2 amperes, a DDP em cada resistor. Vamos ver se ela é diretamente proporcional à resistência. Onde tem mais resistência, tem mais tensão. Na de 3 ohms tem 6 volts. E na de 1 ohm, que é 3 vezes menor, deu só 2. 6 é o triplo de 2, assim como 3 é o triplo de 1. Acontece a mesma coisa com a potência? Na maior resistência eu tenho maior potência? Sim. Na de 3 ohms deu 12. E na de 1 ohm deu só 4. 3 é o triplo de 1. E aí 12 é o triplo de 4. Potência e tensão são diretamente proporcionais aos valores da resistência. Na associação em série, quanto maior a resistência, maior a tensão e maior a potência. Carlos, gostei. Mas existe um outro tipo de associação. Agora, gente, nós temos a associação em paralelo. Ela se caracteriza, gente, quando todos os resistores estão ligados diretamente aos terminais positivos e negativos da bateria. Ó. Como aqui é o ponto A, eu repito A em tudo quanto é canto, que só tem fio, né? E B eu repito em tudo quanto é canto. Eu quero saber o equivalente. Vai ser o que em relação aos três resistores? O equivalente também está ligado à mesma tensão. Então vamos às características. Tensão elétrica é a mesma em todos os resistores. Na associação em série, era a corrente que era constante. E na associação em paralelo, quem é constante em cada um dos resistores é a tensão, que é igual à da bateria. Segunda característica, a corrente elétrica e a potência em cada resistor são inversamente proporcional ao valor de cada resistência. Preste atenção agora. Onde você tiver a maior resistência, lá terá a menor corrente e a menor potência. Por quê, Carlos? Lembra dessa fórmula, gente? Para uma tensão constante, que é o caso, potência e resistência têm uma relação inversa. Maior resistência, menor potência. Ó, ou o contrário, né? Menor resistência, maior potência. É uma relação inversa, gente. Se a resistência aumenta, a potência diminui. Se a resistência diminui, a potência aumenta. E olha aqui, gente. Para tensão constante, eu tenho duas coisas multiplicando em matemática. Quando duas coisas multiplicando dão uma constante, se uma delas aumenta, a outra diminui. Então, na menor resistência, terá a maior corrente. Então, nunca esqueça disso. Se você tem uma resistência menor, lá você vai ter mais potência e mais corrente. Se você tem uma resistência maior, lá você terá menor potência e menor corrente. Perfeito? Muito bem, Carlos. E você está vendo um detalhe interessante. Terceira característica. A intensidade da corrente elétrica é a soma das correntes em cada resistor. Então, a bateria forneceu uma corrente I, que vai se dividir nos três resistores. Por que ela vai se dividir? Porque tem três caminhos diferentes. Você já sabe que vai mais corrente na menor resistência. Então, a soma da corrente no primeiro resistor, mais no segundo, mais no terceiro, é igual à corrente total. E observe que essa corrente total é a que está passando no resistor equivalente, porque só tem ele ligado à bateria. Isso é a conservação da carga elétrica. Enquanto a soma das tensões é conservação da energia, ao somar as correntes, eu estou somando cargas elétricas em movimento, conservação da carga elétrica. Tá? Então, dessa expressão, sabendo que tensão é igual a I, vou isolar o I. I é U sobre R. Esse I aqui é a corrente que está passando no resistor equivalente. Então, eu vou escrever que I é a tensão da bateria pelo resistor equivalente. Tensão dividido pela resistência equivalente dá corrente no resistor equivalente. E corrente que passa pelo primeiro resistor é a tensão nele, que é constante, que é em paralelo, dividido pelo valor da resistência. E 2 é a tensão nele, que é a da bateria, dividido por R2. E 3 é a tensão nele por R3. Gente, atenção, eu posso agora cortar o U. Quando eu corto o U, cuidado, fica 1 em cima. O inverso da equivalente é o inverso da primeira, mais o inverso da segunda, mais o inverso da terceira. Em paralelo, você não soma as resistências. Você diz que o inverso da equivalente é o inverso da primeira, mais o inverso da segunda, mais o inverso da terceira. Observação importante. Em paralelo, a resistência equivalente sempre é menor que o menor valor das resistências associadas. Explicando melhor, gente.
Não é na resistência equivalente que passa a maior corrente? Sim, porque a corrente que passa na equivalente é a soma das três. Então, se a corrente que passa na equivalente é a maior, na associação em paralelo, a tensão e a resistência equivalente são inversamente proporcionais. Então, se você tem mais corrente na equivalente, é porque ela é o menor valor de todas. Entendi, Carlos. E a segunda observação, gente, é a seguinte: na associação em paralelo, todos os aparelhos funcionam de forma independente. Se um dos aparelhos queimar, os outros continuam funcionando normalmente. Então você imagina que essa é a associação que está ligada à maioria dos aparelhos elétricos da sua casa. Porque imagine que a lâmpada da sua cozinha queima, a geladeira vai continuar funcionando normalmente. Perfeito, Carlos? Entendi. Casos particulares para calcular a resistência equivalente na associação em paralelo. Imagine que você tenha N resistores iguais em paralelo. Por exemplo, 4 resistores iguais de 8 ohms. Como é que eu calculo a equivalente? Vamos primeiramente pegar a fórmula. 1 sobre equivalente é 1 sobre a resistência do primeiro, mais o segundo, mais o último. Como todas são iguais, eu vou dizer que aqui em cima, 1N vezes dá N. Então, 1 sobre equivalente é N sobre R. Invertendo o lado esquerdo e invertendo o lado direito, para simplificar. Quando todos os resistores são iguais, a resistência equivalente da associação é o valor daquele resistor dividido pela quantidade. Eu tenho 4 resistores de 8 ohms aqui. Então, é só pegar 8 ohms, que todos são iguais, e dividir por 4. Deu 2 ohms. Percebeu que é equivalente é menor que 8? Sempre é equivalente ao menor que o menor valor das resistências associadas. Outro caso muito importante, quando eu tenho só 2 em paralelo, atenção, só vale para 2. 1 sobre equivalente é o inverso do primeiro mais o inverso do segundo. Vamos usar a matemática, tirando o mínimo entre R1 e R2. É o produto deles. R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2 vezes 1 R2. R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1 vezes 1 R1. Então, 1 sobre equivalente é a soma dos resistores pelo produto. Invertendo o lado esquerdo e o lado direito, posso fazer isso na matemática. O resultado é incrível, gente. Quando eu tenho apenas dois resistores em paralelo, faço o produto deles e divido pela soma. Então, me diz uma coisa. 40 e 10 em paralelo. É só multiplicar e dividir pela soma. Lá vai. 40 vezes 10, dividido por 40 mais 10. 40 vezes 10 é 400, 40 mais 10 é 50. Resistência equivalente é 8. Percebeu que o valor dela é menor que o menor valor das resistências associadas? Entendi, Carlos. Vamos a um exemplo? Associação em paralelo, porque os 3 resistores estão ligados diretamente aos terminais da fonte, que é representada por um polo maior e um menor, né? Tensão 18 volts. A e B, a mesma tensão em todos. Como é que ele pede na questão? A resistência equivalente, depois a corrente fornecida pela fonte, pela bateria, depois ele pede a corrente em cada resistor, vai ser maior na menor resistência, e depois ele pede a potência em cada resistor, vai ser menor na maior resistência ou maior na menor resistência. É o contrário. Então vamos começar, gente. Como é que eu calculo a resistência equivalente? São 3, nem são todos iguais e nem tem apenas 2. Tem que usar a fórmula original. 1 sobre a equivalente é 1 sobre a primeira, mais 1 sobre a segunda, mais 1 sobre a terceira. Matemática, 1 sobre a equivalente é o inverso da primeira, 1 sobre 18, mais o inverso da segunda, 1 sobre 6, mais o inverso da terceira, 1 sobre 2. Tirando o mínimo entre 18, 6 e 2. Por 2 dá 9, 6 por 2 dá 3, 2 por 2 dá 1. Por 3, 3, 1 e 1. Por 3, 1, 1 e 1. Multiplica tudo, Carlos. Dá 18 a resistência equivalente. Então, 18 é o mínimo. 18 por 18 dá 1 vezes 1, 1. 18 por 6 dá 3 vezes 1, 3. 18 por 2 dá 9 vezes 1, 9. Cuidado para não se atrapalhar. Aqui em cima, gente, dá 13. Cuidado. O inverso da equivalente é 13 sobre 18. Vamos inverter o lado esquerdo e o lado direito. Resistência equivalente, 18 sobre 13. Atenção, não divida que dá uma dízima. Deixa assim. Essa é a resistência equivalente.
18 sobre 13. O que é que eu faço agora, Carlos? Vou achar a corrente fornecida pela bateria. Quando eu chego na resistência equivalente, gente, isso me permite sempre calcular a corrente fornecida pela bateria. Então, o seu objetivo é chegar na resistência equivalente. Então, bora. Já tem a tensão e já tem a resistência equivalente. Que fórmula eu uso? Tensão entre A e B, que é a tensão da fonte no resistor equivalente, é o valor da resistência equivalente vezes a corrente. Quem é a tensão, Carlos? Sim, mas aí eu posso isolar o I, já que ele pediu o I, né? Então, I é a tensão pela resistência equivalente. Substituindo os valores, quem é a tensão entre A e B? 18. Quem é a resistência equivalente? 18 sobre 13. Cuidado agora, hein? Conserva o primeiro, que é 18, e multiplica pelo inverso de 18 sobre 13, que é 13 sobre 18. Cortou 18 com 18, Carlos. Corrente total fornecida pela bateria, 13 amperes. Ela vai se dividir nos três resistores. Será maior na menor resistência. E como é que eu vou calcular a corrente em cada resistor? Todos os resistores estão submetidos à mesma tensão de 18. Então vamos começar. Tensão lá em R1 está de amarelo, é 18 e a resistência é 18. Então lá vou eu. E 1 vai ser a tensão pela resistência. 18 por 18 deu 1 ampere lá no resistor de 18 ohms. Agora vamos fazer no resistor de 6 ohms, o de vermelho. A tensão nele é a da fonte, que é 18, que está em paralelo, isolando e 2. Quem é a tensão? 18. Quem é a resistência lá? 6. 18 por 6 deu 3. E, finalmente, eu nem precisaria fazer, né? Porque se a corrente total é 13, a corrente 1 deu 1 e a corrente 2 deu 3, já tem 4. Está faltando 9. Mas vamos ver se é 9? Pegando agora o amarelo, tensão no terceiro resistor, 18. É a resistência dele vezes a corrente. Isolando em 3, a tensão é 18 por 2, está aí, deu 9 amperes. Gente, a corrente é maior na menor resistência. Confirmou. Gostei, cara. A soma das três correntes tem que dar 13. Letra D, potência dissipada. Você sabe que potência pode ser dada por tensão vezes corrente. Potência no primeiro, então, vai ser a tensão nele, que é a da fonte, é em paralelo, vezes a corrente. 18 vezes 1 deu 18 watts. Potência no segundo. Mas espera aí, Carlos. Eu poderia ter calculado a potência por uma outra fórmula. Opcional. Pode. Eu também sei que a potência pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Eu fiz opcional aqui. A resistência é 18 e a corrente é 1. 18 vezes 1 ao quadrado deu 18. Você pode usar qualquer fórmula da potência. Eu preferi U vezes I1, porque eu já tinha calculado a corrente e já tinha tensão. Ok? Potência no segundo resistor, tensão vezes o 2 ou R2 vezes I2 ao quadrado. Calculando a potência no segundo, quem é a tensão? 18. Quem é a corrente? 3, 54. Se eu usasse R2 vezes I2 ao quadrado, I2 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, vezes 6, 54. E no terceiro resistor, a tensão é 18 e a corrente é 9. Faz 18 vezes 9, 162. Queria calcular no equivalente também. Quem é a tensão no equivalente? 18. E a corrente? 13. 18 vezes 13, 234. Eu pergunto a você. Se você somar a potência no primeiro, com a potência no segundo, com a potência no terceiro, tem que dar 234? Sim, porque o resistor equivalente, ele desempenha o mesmo papel de todas as resistências. A potência nele tem que ser a soma das potências nos resistores. Gostei, viu, Carlos? Maravilhoso. E agora? Estamos preparados para fazer uma série de questões maravilhosas sobre o assunto? Então, bora comigo! Começamos com a questão do Enem. Durante a reforma de sua residência, um casal decidiu que seria prático poder acender a luz do quarto, acionando um interruptor ao lado da porta, e apagá-la com outro interruptor próximo à cama. Então veja, de dois pontos distintos, eu quero dar o mesmo comando. É three-way, né? Um eletrotécnico explicou que esse sistema usado para controlar uma lâmpada a partir de dois pontos é conhecido como circuito de interruptores paralelos ou three-way. Ah, gente, aqui é a lâmpada e aqui é o nosso interruptor, que você já sabe que tem que ser 2, né?
Como deve ser feita a montagem do circuito na lâmpada do quarto desse casal? Eu acredito que você já sabe a resposta correta, né? A B de bola, porque você aprendeu comigo que são 2 fios, um em cima e um embaixo, interruptor esquerdo e interruptor direito, e a lâmpada um pouquinho mais distante. Vai ser B mesmo, mas vamos retomar. Gente, nessa situação que você está vendo aqui, a lâmpada estaria ligada, né? Os 2 interruptores permitem que haja uma passagem da corrente do fase para o neutro. Na situação de baixo, estaria desligada, porque saindo do fase, não tem como essa corrente passar até chegar no neutro. E outra situação que estaria ligada é se os 2 interruptores estivessem para baixo, porque do fase eu chegaria até o neutro. E aqui embaixo estaria desligada nesse aqui, né? Ó, interruptor para cima, interruptor para baixo. Então, em outras palavras, gente, quando é que eu teria lâmpada acesa? Quando os 2 interruptores estivessem ambos para cima ou ambos para baixo. Então, ambos para baixo, acesa, que é o primeiro aqui, e ambos para cima, acesa. Quando está um para cima e um para baixo, é apagada, que é o segundo e o quarto. Mas o que interessa é o jeitão, tá? 2 interruptores e uma lâmpadazinha de lado, letra B. Você não vai errar essa questão, tá certo? E comemora aí, galera! Questão número 2, obra-prima da UFRN. Gente, essa questão é uma questão realmente espetacular. Nicéia estava aprendendo a fazer instalações elétricas residenciais e foi encarregada de fazer uma instalação na parede lateral, uma escada. Essa instalação deveria conter uma lâmpada, uma tomada e um disjuntor. Era preciso que a lâmpada, preste atenção aos detalhes, pudesse ser ligada e desligada tanto na parte de baixo como de cima na escada. Trio aí, mais uma vez. Por outro lado, era preciso que quando o disjuntor fosse desligado, para se fazer um conserto na instalação, o circuito não oferecesse perigo de choque a quem fizesse o reparo. Sim, desligou o disjuntor, tem que apagar tudo, né? Para garantir segurança. A figura a seguir mostra o esquema inicial de Nicéia para esse circuito. Lembre-se que o fio denominado de fase pode apresentar perigo de choque por ter uma tensão em relação à Terra. Por exemplo, aqui no Nordeste é 220 volts, enquanto que o fio denominado neutro não apresenta perigo, pois está no mesmo potencial da Terra. Entre o fase e o neutro tem uma diferença de 220 volts aqui no Nordeste. Se você está no Sul ou Sudeste, aí é 110 volts, ok? Esse é o esquema que Nicéia apresentou. Para um pouquinho o vídeo, dê uma olhada com muita atenção, né? Você está vendo aqui que o disjuntor foi ligado no fio neutro, os 2 interruptores trio-A e entre eles foi colocado uma tomada. A lâmpada está lá em cima. Muito bem, Carlos. Quando Nicéia apresentou à supervisora o esquema inicial do trabalho, esta concluiu que para as finalidades pretendidas estavam instalados de forma incorreta. Eita, Carlos, então vamos lá. Então vamos começar. Por que é que a tomada está instalada de forma incorreta, Carlos? Por quê? Por 2 motivos. Vamos discutir. Na posição mostrada da tomada, gente, a lâmpada estaria desligada. Você concorda? Olha para o trio A. Tem uma chave para cima e outra para baixo. Então, nessa posição mostrada da tomada, a lâmpada está desligada. Só que acontece algo inacreditável aqui. Você chega e conecta um aparelho na tomada. Conectar um aparelho na tomada é permitir uma passagem entre o polo da esquerda e o polo da direita na tomada. Então vamos imaginar o que está acontecendo aqui. Ó. Imagine que uma corrente sai do fase, vem por aqui, entra na tomada. Como tem um aparelho ligado, vai ter uma passagem até o outro polo da tomada que tem um caminho passando pelo interruptor e acende a lâmpada. Como é que é, Carlos? Pois é, gente, é isso mesmo que você está vendo. Quando alguém conecta um aparelho na tomada, por fechar o circuito, a lâmpada que estava desligada acende. O que é que você acha disso? Conectou, por exemplo, uma torradeira aqui, a lâmpada acende. Isso é um erro, né? E um outro erro da tomada é o seguinte, gente.
Quando um dos interruptores mudar de posição, a lâmpada não estava desligada na situação inicial, aí eu mudei de posição. Ó. Liguei o interruptor para cá. O que é que vai acontecer? A lâmpada liga, só que quando a lâmpada liga, a tomada deixa de funcionar. Por quê? Pensa comigo. Essa corrente aqui, ela não consegue mais passar para cá porque o interruptor desceu. Mouse comigo, o interruptor desceu. Então, a eletricidade não consegue mais passar para cá. Então, gente, a tomada vai deixar de funcionar. Porque quando eu ligo o interruptor para cá, eu não tenho como, ó. Porque quando eu ligo para cá, a eletricidade vem por aqui, tenta sair, mas aqui, ó, não tem passagem. Então, outro erro, né? Quando eu ligo a lâmpada, eu não consigo conectar um aparelho na tomada porque do jeito que está não fecha o circuito. Repetindo, o interruptor veio aqui para baixo. Quando a eletricidade vem por aqui, acompanhe com o mouse, ela entra na tomada, eu conectei um aparelho, ó, e quando ela vai sair daqui, ó, ela não tem passagem aqui porque está aberto aqui. Ah, Carlos, 2 erros da tomada, né? Pois é. E o outro erro, que é mais visível, é que você já aprendeu comigo, o disjuntor jamais pode ser colocado no fio neutro, porque ele não está energizado. Para que eu garanta a proteção, o disjuntor tem que estar no fase, que é por onde entra a energia. Aí, ao desligar o disjuntor, tudo desliga. Se ele estiver no neutro, ele não vai impedir que a corrente entre pelo fase. Por isso que o disjuntor está errado também. Questão brilhante. Então, estão errados a tomada, pelos 2 motivos apresentados, e o disjuntor, que não pode estar no fio neutro, tem que estar no fio fase. Que questão brilhante, né, gente? E os gatinhos só observando o movimento. Mais uma da UFRN. A figura adiante representa o ramo de uma instalação elétrica residencial alimentada com a tensão de 220 volts. Compõe esse ramo da instalação um medidor, que é um relógio medidor de luz, 2 lâmpadas L1 e L2, um interruptor ligado S1 e um interruptor desligado S2. Toda vez que Clara liga o interruptor S2, observa que o relógio passa a marcar mais rapidamente. Então veja, tem 2 lâmpadas. Uma delas está ligada, que é o interruptor S1, e a outra lâmpada está desligada. Então na situação inicial, primeira lâmpada L1 ligada, porque o interruptor está ligado. Segunda lâmpada L2 desligada, porque o interruptor está desligado. É isso que está acontecendo. S1 está ligado e S2 está desligado. Aí o que é que vai acontecer? Clara vai ligar o interruptor S2. Isso acontece porque a corrente que circula no relógio medidor de luz após o interruptor ser ligado é. Então, o que é que acontece com a corrente quando eu ligo mais um aparelho no circuito ligando o interruptor? Ele pergunta se a tensão. Ele pergunta, vamos lá, qual é a pergunta? A corrente que circula agora vai ser o quê? Igual a corrente quando tinha só uma lâmpada ligada e a tensão é maior que 220. A corrente é maior que a corrente que circulava antes e a tensão permanece 220. Ou a nova corrente com mais uma lâmpada ligada é menor que a corrente que circulava antes e a tensão permanece 220. Ou ainda, a nova corrente é maior que a corrente que circulava antes e a tensão é menor que 220. O que é que você acha, hein, gente? Vamos comentar? A tensão no medidor continuará a mesma, pois nós temos 2 lâmpadas ligadas diretamente entre o fio fase e o neutro. A tensão não muda quando os aparelhos estão em paralelo. A intensidade da corrente medida no relógio vai aumentar. Por quê, gente? Porque ao ser conectado mais um aparelho no circuito, que no caso foi a lâmpada 2, o que é que acontece com a resistência em paralelo? Diminui. Quanto mais aparelhos você liga em paralelo, diminui a resistência. E quando você diminui a resistência, a corrente total aumenta. Vamos justificar? Tensão igual a I para a mesma tensão constante. Ó, isolei o I para a tensão constante. Se você diminui a resistência, gente, olha para mim. Em paralelo, conectar mais um aparelho não é aumentar a resistência, é diminuir a resistência, porque em paralelo a resistência diminui e a corrente total, por a resistência diminuir, vai aumentar. Então, letra correta, letra B. A corrente vai ser maior que a corrente que circulava antes e a tensão, por estar em paralelo, permanecerá 220 volts. Letra B de bola.
Mais uma questão da UFRN. A figura a seguir representa parte do circuito elétrico ideal de uma residência, com alguns dos componentes eletrodomésticos identificados. Na corrente alternada das residências, chamada de monofásica, os dois fios recebem os nomes de fase neutro, ou terra, e não positivo e negativo, como em corrente contínua. O fio fase tem um potencial elétrico de aproximadamente 220 volts em relação ao neutro, ou em relação a nós mesmos, que também somos condutores de eletricidade, se estivermos descalços em contato com o chão. Então, gente, você já vê de cara que todos estão ligados em paralelo. Por quê? Porque todos os equipamentos, computador, TV, abajur e geladeira, estão ligados diretamente ao fio fase e o neutro. E você percebeu que o disjuntor representado por J está ligado corretamente, porque está ligado no fio fase, em contraposição à questão anterior. Das 4 afirmativas a seguir, apenas uma está errada. Ele quer a errada. Assinale-a. Letra A. Quando todos os equipamentos estão funcionando, a resistência elétrica equivalente na residência aumenta, aumentando também a corrente e, por conseguinte, o consumo de energia. Ele quer a errada. Letra B. Todos os equipamentos de dentro da resistência estão em paralelo entre si, pois cada um deles pode funcionar independentemente dos outros estarem funcionando ou não. Letra C. O disjuntor, que é o J, a gente já comentou, deve ser colocado no fio fase e não no neutro, pois quando desligarmos, para, por exemplo, fazermos um determinado serviço elétrico, a casa ficará completamente sem energia, eliminando-se qualquer possibilidade de risco de um choque elétrico. E a letra D, o fusível ou disjuntor J, está ligado em série com o conjunto dos equipamentos existentes na casa, pois se o desligarmos, todos os outros componentes ficarão sem poder funcionar. Vamos analisar cada alternativa? Letra A. Quando todos os equipamentos estão funcionando, a resistência elétrica equivalente da residência aumenta, aumentando também a corrente e, por conseguinte, o consumo de energia. Gente, a segunda parte está correta. Porque quando todos os aparelhos estão funcionando, eu tenho mais corrente e mais consumo de energia. Mas o erro está a dizer que a resistência equivalente aumenta. Olha para mim. Quanto mais aparelhos ligados em paralelo, a resistência equivalente diminui. Por isso que a corrente aumenta. Então está falsa por um único motivo. A resistência ela não aumenta, ela diminui. Mais aparelhos ligados, diminuição da resistência, é isso que permite uma maior corrente elétrica. De cara A é falsa. Já explicamos isso, né? Para a mesma tensão constante, se você diminui a resistência por estar em paralelo, aumenta a corrente, justificando. Letra B, verdadeiro, gente. Isso é a essência da associação em paralelo. Todo mundo funciona de forma independente. Todos funcionam de forma independente. E a letra C, mais verdadeiro demais. Já comentamos isso. Disjuntor sempre em fase. Sempre em fase. Por quê? Porque quando eu precisar desligar, todo mundo desliga. Ele sempre deve ser colocado no fio fase. Que exatamente é o que a D está dizendo, né? Justifica C. Para desligar o disjuntor e todo mundo apagar, ele tem que estar no fase e em série, como já discutimos, também verdadeiro. Por isso, a falsa é a A. Gostei, viu, Carlos? Home Simples, anote aí. Questão número 5 da FUVEST. Muito interessante essa questão da FUVEST, gente. Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo, com cada uma funcionando sobre a tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indica aquele que corresponde ao arranjo que permite um funcionamento conforme essa descrição. Que descrição? Cada lâmpada funcionando de forma independente. Muito bem, cara. Então tá aí as alternativas, né? Tá aí as alternativas. Olha aqui a gatinha Chloe, né? Quase sofre um acidente aqui. Tá bom? Então, gente, tá aí. Qual é a que vai garantir a você o funcionamento de forma independente? Tá aí a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta.
Suponha que as lâmpadas funcionam de maneira única, ou seja, da mesma forma que o resistor. Então, que circuito vai atender a isso? Então, gente, vamos comentar. O circuito 2, as lâmpadas estão em paralelo com a fonte, ou seja, vai garantir justamente que elas funcionem de acordo com a tensão nominal do fabricante. No caso do RN, é 220 volts. Na situação mostrada, os dois interruptores estão abertos, então as lâmpadas estão o quê? Desligadas. Agora, olhe, observe. Se eu desejar que apenas a lâmpada da esquerda acesa, aí eu ligo o interruptor. Situação azul. Mas se eu quiser que apenas a da direita acenda, rosa, aí eu ligo esse interruptor aqui. E se eu quiser que as duas lâmpadas acendam, eu ligo os dois interruptores. E não é exatamente isso, gente, que a questão quer, funcionamento independente. E em todos os três casos que eu mostrei, só o interruptor da esquerda ligando, só o interruptor da direita, os dois interruptores funcionando, todas as lâmpadas ficam ligadas à mesma tensão. Por isso que é o circuito 2, funcionamento independente. Eu posso ligar só a lâmpada da esquerda, só a lâmpada da direita ou as duas, usando os dois interruptores ligados, estando ligadas as lâmpadas em paralelo. Ok? Valeu, anota aí que eu vou passar em medicina. Show demais, né, gente? Questão número 6, mais uma questão do Enem. Um estudante, precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. Atenção agora, o circuito deve ser tal que as tomadas e as lâmpadas devem estar submetidas à mesma tensão da rede elétrica. Paralelo, né? E a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor. Essa é a função da lâmpada, ligar ou desligar por um interruptor. Só que ela não pode afetar os outros dispositivos. Então tá aí os símbolos que nós já conhecemos, lâmpada, tomada e interruptor. Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? Que eu consiga ligar ou desligar a lâmpada sem que os outros aparelhos sejam modificados. E todos em paralelo. Qual será, hein, gente? Então vamos comentar a letra E. Observe o que eu digo na letra E. De acordo com o enunciado, as duas tomadas e a lâmpada devem estar ligadas à tensão da rede elétrica do local, ou seja, entre os fios fase e neutro. Então observe que o fio de cima eu vou chamar de fase, o fio de baixo eu vou chamar de neutro. Os três estão ligados diretamente à fase neutra, então já atendi isso. Eu estou botando aqui uma tensão de 220, considerando o Nordeste, certo? E ela diz uma outra condição. A lâmpada precisa de uma chave, interruptor, para que possa ser ligada ou desligada de acordo com a necessidade. Então, gente, as duas tomadas estão o tempo todo ligadas à fase neutra, o que permite que qualquer aparelho seja ligado às tomadas. E a lâmpada também está entre o fase neutra, mas ela aqui estaria desligada. Ao ligar a lâmpada, como está tudo em paralelo, ela não interfere nas tomadas. Então, gente, é essa situação que atende. Os aparelhos funcionem sobre a tensão de 220 volts, qualquer aparelho ligado na tomada, e a lâmpada ligada ou desligada também a 220 volts. Seria, então, letra E a alternativa correta. No entanto, eu queria comentar as outras. Por que não pode ser a A? Na letra A, o interruptor não dá o comando para a lâmpada. A lâmpada fica o tempo todo ligada entre o fase e dentro, ou seja, ela vai ficar ligada a vida toda, não pode ser a A. Por que não pode ser a B, cara? Porque na letra B, uma das tomadas somente funciona com a lâmpada ligada. A tomada está depois do interruptor. Então, do jeito que está aqui, interruptor aberto, a lâmpada está desligada e essa tomada jamais vai funcionar porque o interruptor está aberto. A tomada está depois do interruptor. Por que não pode ser a C, Carlos? Porque na letra C, as duas tomadas somente vão funcionar com a lâmpada ligada. Que negócio de mantelado da bexiga, gente. Só quando eu ligar a lâmpada é que as tomadas vão permitir o funcionamento de aparelhos. E além do mais, elas ainda estão em série. Então, por exemplo, se eu botar aqui 220, vai ser 110 para cá e 110 para cá. Os aparelhos estariam funcionando abaixo do normal e somente vai conseguir funcionar se a lâmpada estiver ligada. Então, essa letra C, né? Nada a ver. E a B, uma das tomadas somente funciona com a lâmpada ligada e, além do mais, né, gente, os três elementos estariam em série dividindo a tensão. Ou seja, na realidade,
Eu só vou ter funcionamento das tomadas se eu ligasse a lâmpada, né? As duas lâmpadas funcionariam. Ó, gente, eu consertei aí, né? Na letra D, as tomadas somente funcionam com a lâmpada ligada. Se o interruptor estiver aberto, nada funciona aqui, porque está em série. E além do mais, eu estou botando os três em série, dividiriam a atenção, né? Realmente não tem cabimento. Letra E, belíssima questão. Questão número 7, obra-prima. Questão muito bonita aí da PUC, Rio Grande do Sul, gente. Um eletricista tem uma tarefa para resolver. Precisa instalar 3 lâmpadas, cujas especificações são: funciona com 60 watts somente se for ligada em 110 volts. Em uma residência onde a tensão é 220. Então a lâmpada ligada em 220 ela queimaria, né? Porque ela só vai funcionar normalmente se for ligada em 110 de acordo com a especificação. A figura a seguir representa os 3 esquemas. Então, no primeiro esquema, as 3 estão em série. No segundo esquema, 2 em série em paralelo com a terceira. E no esquema 3, as 3 em paralelo. Analisando os elementos da figura, é correto concluir que no esquema 1, todas as lâmpadas queimarão. No esquema 2, 2 lâmpadas queimarão e a outra terá seu brilho diminuído. Letra C, no esquema 3, todas as lâmpadas terão seu brilho diminuído. Letra D, no esquema 1, só uma das lâmpadas queima e as outras não acenderão. E a letra E, no esquema 2, 2 lâmpadas exibirão brilho normal. Só tem uma correta. Então vamos comentar cada um dos esquemas. Mas antes disso, vamos lembrar. Numa associação em paralelo, a tensão permanece constante e as lâmpadas funcionam de forma independente, submetidas à mesma tensão da rede. E a segunda observação, numa associação em série de lâmpadas iguais, mesma resistência, a tensão vai se dividir igualmente entre as lâmpadas. Por exemplo, se eu tiver 3 lâmpadas ligadas a 30 volts, fica 10 para cada uma, né? E um outro inconveniente, se uma das lâmpadas queima, todas as outras apagam. Então vamos analisar cada um dos esquemas. Primeiro esquema em série, 3 lâmpadas iguais, pega a tensão e divide por 3. Então cada uma das lâmpadas funcionaria com 73,3 volts. Então o que é que acontece na prática? A lâmpada, para garantir o funcionamento normal, precisaria estar ligada em 110. Como você está ligando em 73,3, elas vão funcionar abaixo do normal, porque a tensão nela é menor do que a tensão do fabricante. Esquema 1, as 3 funcionam abaixo do normal. Esquema 2, o que é que acontece com as duas de cima em série? Pega 220 e divide por igual, 110 para essa, 110 para essa. E a de baixo queima. Por quê? Porque eu estou jogando nela direto 220 e ela foi fabricada para 110. Então, no esquema 2, as duas lâmpadas da parte de cima vão brilhar normalmente, porque estão trabalhando com a tensão do fabricante, e a de baixo vai o quê? Queima, Carlos, queima. Vai queimar, porque a tensão nela é maior do que 110 volts. E no esquema 3, as 3 em paralelo, as 3 estão ligadas diretamente às 220, vai queimar, porque 220 é maior que 110, que é a tensão do fabricante. Fazendo uma análise individual de cada uma delas, a correta vai ser a letra E. No esquema 2, como vimos, as lâmpadas, as duas de cima, vão exibir brilho normal. É a única alternativa que justamente está de acordo com o que a gente analisou. Ok? Letra E, belíssima questão da PUC. Vibra, vibra, vibra. Questão número 8, muito, mas muito interessante também. Mais uma questão da PUC. O circuito é alimentado com uma diferença de potencial de 12 volts, representado na figura a seguir, mostra 4 lâmpadas associadas, cada uma com a inscrição 12 volts, 15 watts. Ou seja, as lâmpadas só funcionam normalmente se elas forem ligadas em 12 volts. Esse funcionamento normal garante o brilho normal delas. Ok? Então, 1 e 2 estão aqui em paralelo a 12 volts. E 3 e 4, ó, tá distribuindo os 12 volts, né? 6 para cada. Já posso adiantar isso, né? 1 e 2 ligado diretamente à tensão de 12 volts. E 3 e 4 dividindo a tensão. Gostei, cara. Considerando essa associação entre as lâmpadas, é correto afirmar aqui. Letra A. A intensidade da corrente elétrica é diferente nas lâmpadas 1 e 2? Vamos fazer uma por uma, tá?
Letra B. A diferença de potencial é diferente nas lâmpadas 1 e 2? Letra C. A intensidade da corrente elétrica na lâmpada 2 é maior que na 3? Letra D. Cada uma das lâmpadas 1 e 2 estão submetidas à diferença de potencial de 6 volts. E letra E. Cada uma das lâmpadas 3 e 4 está sujeita à diferença de potencial de 12 volts. Com muito cuidado, vamos lá. Eu já sei que as lâmpadas 1 e 2 estão ligados diretamente às mesmas letras A e B. Gente, ó, quando você chama uma letra de A, ela repete enquanto tiver só fio. Quando você chama outra letra de B, ela repete enquanto tiver só fio. Então você vê que essa primeira lâmpada aqui fica entre A e B e essa outra entre A e B. Essas duas têm um C no meio, né? Então estão em série. Por que C? Porque nem pode ser A e nem pode ser B, porque tem uma lâmpada no meio do caminho. Então, gente, eu já sei que as lâmpadas 1 e 2 estão submetidas diretamente aos polos da bateria, estando submetidas à tensão normal de suas especificações e vão brilhar normalmente. Eu vou, por curiosidade, calcular a corrente em cada uma delas. Potência é tensão vezes corrente. Então, se eu isolar aí, é potência pela tensão. A potência é 15 watts, a tensão é 12. Então, a corrente em cada uma dessas lâmpadas é 1,25 ampere. Agora, preste atenção. Cada uma delas é 1,25. O que é que vai acontecer nas lâmpadas 3 e 4? A tensão não é 12, é 6 volts. Como a resistência é constante, acompanhe comigo. As lâmpadas 3 e 4 estão ligadas em série e desse modo ela vai dividir os 12 volts. Como são iguais, vai ficar 6 para um e 6 para outra. E ao detalhe, elas vão ter um brilho abaixo do normal, porque elas vão brilhar normalmente se fosse ligada a 12. Como estão ligadas a 6, elas vão brilhar abaixo do normal. E você já aprendeu comigo que se a tensão é reduzida a metade, a corrente é reduzida a metade. Primeira lei de Ohm. Para a mesma resistência, tensão é proporcional à corrente. Lembra da primeira lei de Ohm, gente? Então, se com a tensão de 12 a corrente é 1,25, com a tensão metade para a mesma resistência, a corrente vai ser a metade. Ou seja, a corrente que vai passar nessas duas lâmpadas, por estar em série, é a metade de 1,25, ou seja, 0,625. Gente, olha o detalhe, a resistência é a mesma. Se você diminui a tensão, primeira lei de Ohm, a corrente diminui na mesma proporção. Como a tensão caiu a metade, porque está em série, a corrente cai a metade. Então, de posse disso, eu agora posso analisar cada alternativa. A intensidade da corrente elétrica é diferente nas lâmpadas 1 e 2? Não, gente, elas são iguais e valem 1,25 ampere cada. É falso. Ele quer a correta. A diferença de potencial elétrico é diferente nas lâmpadas 1 e 2? Não, falso. É 12 volts, 12 para cá e 12 para cá, porque estão em paralelo. A C. A intensidade da corrente elétrica na lâmpada 2 é maior do que na 3? Na lâmpada 2 é quanto? 1,25. E na 3, 0,625. Verdadeiro é a correta. D. Cada uma das lâmpadas 1 e 2 está submetida a 6 volts? Não. 1 e 2 estão em paralelo direto à fonte. 12 volts, está falso. E a E. Cada uma das lâmpadas 3 e 4 está submetida a 12 volts? Não. 3 e 4, ela dividiu a tensão. 6 em cada uma, tá? Então, belíssima questão. Letra C é a correta. Vibra, vai. Tô animado demais. Carlos, me diz uma coisa. Eu estou percebendo que as questões estão trabalhando muito forte a teoria de circuitos elétricos. Gente, é uma aula realmente muito importante para você, essa que você está assistindo, vai? Se aproximando 1 hora de aula, vamos a mais uma questão do Enem, questão número 9. Várias questões do Enem, né? Os manuais dos fornos micro-ondas desaconselham, sob pena de perda de garantia, que eles sejam ligados em paralelo junto com outros aparelhos eletrodomésticos por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecida como Benjamin ou T aqui no Nordeste, devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos. Os riscos citados decorrem de quê? Letra A, da resistividade da conexão, que diminui devido à variação de temperatura do circuito. Letra B, da corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar. Letra C, da resistência elétrica elevada na conexão simultânea de aparelhos eletrodomésticos. Letra D,
da tensão insuficiente para manter todos os aparelhos eletrodomésticos em funcionamento. Letra E, da intensidade do campo elétrico elevada, que causa o rompimento da rigidez dielétrica da tomada múltipla. Vamos analisar a questão, gente? Ao utilizarmos Benjamin Oteiz, está aqui, que você está vendo aqui na figura, possibilita-se mais equipamentos ligados em paralelo. Sim, todos são ligados entre o fase e o neutro, lembra? Ou seja, mais resistências em paralelo. E o que é que acontece com a resistência equivalente de produto de resistências em paralelo? Diminui. E ao diminuir a resistência equivalente para a mesma tensão da rede, já vimos hoje isso, aumenta-se a intensidade da corrente. Com uma corrente muito grande, gente, ela pode superar a corrente máxima que o fio foi projetado. Cada fio tem uma corrente máxima. Quando você liga muitos aparelhos em paralelo, você diminui a resistência equivalente, aumentando a corrente, que pode superar a corrente máxima que o fio aguenta, podendo causar um incêndio. Esse vídeo do YouTube pode mostrar muitas coisas interessantes a você. Portanto, a alternativa correta é a letra B. A corrente elétrica superior ao máximo pela diminuição da resistência equivalente por ter muitos aparelhos ligados em paralelo. Belíssima questão do Enem, letra B. Muito bem, cara. Gostei, né? Tá aí uma fotografia para você, né? Abre o sorriso. Questão número 10, mais uma obra-prima do Enem. Questão número 10 diz assim, gente. Um grupo de amigos foi passar o final de semana em um acampamento rural, onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou duas lâmpadas, diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts, 110 volts, ou seja, para elas funcionarem normalmente, precisam estar ligadas em 110 volts. Só que o gerador produz uma tensão de 220. Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com as suas especificações, ou seja, 110 volts, e o circuito tem a menor perda possível por aquecimento, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de dois bocais ligados em... Eu devo ligar as lâmpadas em série ou em paralelo? Letra A, eu devo ligar em série os fios de maior espessura? Letra B, devo ligar em série os fios de máximo comprimento? Na C, paralelo e fios de menor espessura? Na D, paralelo e fios de maior espessura? Ou na E, paralelo e fios de máximo comprimento? Que questão belíssima, né? Primeiro detalhe, você já sabe, as lâmpadas têm que ser ligadas em série, porque em série divide a tensão. Como eu tenho 220 e as duas lâmpadas são iguais, joga 110 para cada uma delas. Então já sei que é em série, né? Justificando aí, ó. De acordo com o enunciado, lâmpadas de valores nominais 60 watts e 110 volts devem ser ligadas em 220 volts, então em série divide a tensão. Agora eu quero comentar essa outra parte aqui. Galera, preste atenção a essa fórmula aqui que eu quero conversar com você. Para que haja uma menor perda por aquecimento na fiação, sim, submetida a determinada corrente para funcionamento normal de cada lâmpada, eu devo aumentar a área do fio, porque isso me permite diminuir a resistência da fiação e, consequentemente, a menor potência dissipada por efeito Joule. Galera, como a corrente é constante em série, você tem que procurar a fórmula da potência que tem uma relação diretamente à resistência para a corrente constante. Porque observe, a potência depende da resistência quando a corrente é constante. Ou seja, para a mesma corrente, que é o caso que está em série, a potência depende da resistência. Então, gente, para que eu tenha uma menor perda da potência, eu tenho que ter uma menor resistência. E ter uma menor resistência, eu tenho que lembrar da segunda lei de Ohm. Resistividade vezes comprimento dividido pela área. Então, me diga uma coisa. Olhando para essa fórmula da resistência, se você usar um fio mais grosso, maior, você facilita a passagem da corrente. Maior área, você vai diminuir a resistência. Diminuindo a resistência, você permite uma menor potência. Galera, a perda em série vai ser menor se você diminuir a resistência, porque a corrente é constante. Então, para a mesma corrente, se você usar um fio mais grosso,
a corrente vai aquecer menos a fiação porque ela vai passar de uma forma mais livre. Nunca esqueça disso, gente. Ao aumentar a área, você diminui a resistência e a resistência faz com que a potência diminua. Portanto, a letra correta é a E. Em série, que eu já sabia, e fios de maior espessura, porque me permite uma menor resistência e, consequentemente, como é em série para a mesma corrente, menor resistência, menor potência, menor aquecimento. Belíssima questão, letra A. Outra questão do Enem também muito bonita. Questão número 11. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para proteção de circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Tá aí os fusíveis, o azul aguenta até 1,5 ampere, o amarelo até 2,5, o laranja até 5, o preto até 7,5 e o vermelho até 10 ampere. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio que tem potência de 55 watts e que trabalha com uma tensão de 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um. Mas, após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, portanto, cada um deles submetidos a 36 volts, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor do fusível adequado para a proteção desse circuito eu tenho que calcular a corrente, né, gente? Tá aí as opções do fusível, então estão em paralelo. Vai ter uma corrente no primeiro, lâmpada e uma corrente no segundo. A corrente total é a soma das duas correntes. Em paralelo, a corrente total é a soma das correntes em cada um dos resistores, nesse caso, representado por lâmpadas. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou calcular a corrente em cada lâmpada. Elas são iguais, e 1 é igual a 2. Como é que eu calculo essa corrente? Tem a potência, 55, e tem a tensão, que é 36. Como a tensão é 36 volts, isso garante o funcionamento normal. Tensão da especificação é a mesma da fonte. Calculando a corrente em cada lâmpada, vou pegar P e dividir por U. 55 por 36. Não vou dividir, que dá uma dízima. Deixa assim. E 1 é igual a 2. Então, a corrente total é a soma de 1 mais I2. Como eles são iguais, é só multiplicar por 2, né? E 1 mais I2 eu vou fazer 55 sobre 36 mais 55 sobre 36, multiplicado por 2 é 110 por 36. Essa é a corrente total que o fusível deve suportar, 3,05 ampere. Ou seja, gente, o fusível tem que garantir que deixe passar 3,05 ampere. Então, olha aí, como é que a gente dimensiona fusível em aulas anteriores? Eu sempre pego o fusível imediatamente superior à corrente que você calculou. Calculou a corrente 3,05, tenho que pegar o fusível imediatamente acima. Quem é o fusível imediatamente acima de 3,05? 5 ampere. O fusível que eu vou usar é o fusível laranja, esse aqui, ó, 5 ampere. Belíssima questão do Enem, letra C. Questão número 12, escolas militares agora. Vai fazer escola militar, gente? Ótima pedida para você. Vamos à questão 12. O disjuntor é um dispositivo de proteção dos circuitos elétricos. Acabamos de ver um exemplo. Ele desliga automaticamente e o circuito onde é empregado quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite especificado. Na cozinha de uma casa, ligada à rede elétrica de 127 volts, provavelmente sudeste do país, né? Há 3 tomadas protegidas por um único disjuntor de 25 ampere. A corrente não pode ultrapassar 25 ampere, né? Porque senão desarma o circuito. Conforme o circuito elétrico é representado de forma simplificada. Então, nesse circuito nós temos 3 tomadas e o disjuntor para proteger a tomada. Muito bem, cara. A tabela a seguir mostra a tensão e a potência dos aparelhos eletrodomésticos nas condições de funcionamento normal que serão utilizados. Observe que todos os aparelhos estão ligados à tensão de 127 volts. O forno de micro-ondas, quando ligado em 127, tem potência de 2.000, lava-louça 1.500, geladeira 250, cafeteira 600, liquidificador 200.
Cada tomada vai conectar somente um aparelho dos 5 citados acima. Considere que os fios condutores e as tomadas do circuito elétrico da cozinha são ideais. O disjuntor de 25 A será desarmado, desligando o circuito se forem ligados simultaneamente. Não posso ter uma potência que faça com que a corrente seja superior a 25 A. Aí desliga. Então ele quer saber que aparelhos eu devo ligar para garantir uma potência que não supere os 25 amperes na fiação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a potência máxima condicionada a 25 amperes. Ora, a tensão da rede é 127 volts. A corrente máxima que pode passar é o que o disjuntor aguenta, 25. Então, a potência máxima não pode ser superior a uma corrente que dê maior que 25 amperes. Então, a potência máxima é a tensão vezes a corrente na condição de corrente máxima. 127, que é a tensão vezes 25. Então, gente, a soma das três potências não pode superar 375. Então, ele quer saber exatamente qual alternativa que não vai superar. Olhe, o disjuntor de 25 A será desarmado desligando o circuito se forem ligados simultaneamente. Ou seja, se eu tiver uma soma de potências maior que 3.175 watts, eu desarmo o disjuntor. Então, vamos identificar a única alternativa que a soma das potências vai superar 375, que é exatamente o que ele está dizendo, que para desligar o disjuntor. Então, só tem uma alternativa em que isso vai acontecer, que eu não quero, mas é o que ele pede. Forno de micro-ondas, lava-louça e geladeira. É só olhar aqui. Forno de micro-ondas é 2.000. Lava-louça é 1.500 a potência. E a geladeira é 250. Ao somar, 3.750. Já desarmou o disjuntor? É o que se deseja na questão. Letra A. As outras, nenhuma supera 3.175. Vamos ver. Geladeira, 250. Lava-louça, 1.500. Liquidificador, 200. Ao somar, menor que 375. Não desarma. Letra C. Geladeira, forno de micro-ondas e liquidificador. Geladeira, 250. Forno de micro-ondas é 2.000. Liquidificador é 200. Somou, não desarma, deu menor que 375. AD, também não. Geladeira 250, cafeteira 600, liquidificador é 200. 1.050, menor que 375. E a E também não. Forno de micro-ondas é 2.000, a cafeteira é 600 e o liquidificador é 200. 2.800 também não desarma. Então a única que desarma é a letra A, porque supera a potência máxima. Que questão massa, né? Outra na mesma linha de raciocínio da questão anterior, mais uma questão do Enem. Fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico, sensíveis ao excesso de corrente elétrica. Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão, que se funde, derrete, quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. A figura mostra um diagrama de um circuito em que o fusível protege um resistor de 12 ohms, uma lâmpada de 6 watts e um alto-falante que conduz uma corrente de 1 ampere. Então está aqui o resistor de 12, a lâmpada de 6 watts e o alto-falante já percorrido por uma corrente de 1 ampere. Todos estão ligados em 12 volts porque estão em paralelo. Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente até 20% maior que a corrente nominal que atravessa o circuito, qual é o valor em ampere da corrente máxima que o fusível permite passar? Gente, estão em paralelo. Vou calcular a corrente que passa no resistor, a corrente que passa na lâmpada e somar com a corrente do alto-falante. A soma das três é a que passa no disjuntor. E ainda jogar 20% em cima. Então vamos fazer isso. Para o resistor, tensão de 12, resistência de 12. Como é que eu acho a corrente? Tensão igual a R. Tensão é 12, a resistência é 12. Passo 12 dividindo. Corrente que passa no resistor, 1 ampere. Já estou mostrando para você. Vamos fazer agora para a lâmpada. A tensão na lâmpada é 12 e a potência é 6. Que fórmula relaciona a potência, tensão e corrente? Isso, parabéns. Potência, tensão vezes a corrente. E 2, né? Então, a potência é 6 watts da lâmpada, a tensão é 12, 6 igual a 12 vezes 2. Cuidado, viu? 12 passa dividindo 6. A corrente é 0,5. Então, gente, se eu somar a corrente no resistor com a corrente na lâmpada, com a corrente no alto-falante, dá corrente no fusível. Vamos fazer isso. Corrente no fusível está em paralelo, soma as correntes. Lá vou eu, conservação da carga elétrica, soma das correntes. 1 no resistor, meio na lâmpada, 1 no alto-falante, a corrente total é 2,5. Mas cuidado.
O enunciado diz que é 20% maior. Então, como é que eu vou fazer? O fusível foi projetado para trabalhar com a corrente até 20% maior. Então, o que é que eu faço? Gente, 20% maior, macete, pega-se o valor e multiplica por 120%. Aulas de porcentagem no meu canal. Toda vida que é uma porcentagem aumentando, eu pego 100 mais o que aumentou. Então, você faz direto já. Se fosse 10%, você multiplicaria por 110%, que é 100 mais 10. Como é 20%, 100 mais 20. Então, o disjuntor 120% vezes 2,5. Só que 120% é 120 sobre 100 vezes 2,5. Isso dá 300 sobre 100. 3 amperes é o dimensionamento do fusível. Gostei, cara. Questão 14. Agora vamos para o pessoal do Ceará. O que é que diz essa questão? Resistências circulares são empregadas em carrinhos térmicos de restaurante e churrascarias, de modo a manter os alimentos aquecidos. Uma resistência circular típica é construída a partir de um fio de material condutor homogêneo de comprimento L e área de seção transversal A, constante, cuja resistência vale 32 ohms. Devido ao desgaste, essa resistência partiu-se em dois pedaços, um de comprimento L sobre 4 e o outro de 3L sobre 4. Se você somar os dois, lógico que tem que dar L. Eu apenas parti a resistência. Na impossibilidade de restabelecer a resistência original, as partes, uma de comprimento L sobre 4 e outra de comprimento 3L sobre 4, foram colocadas em paralelos e conectadas à mesma fonte. A nova resistência passou a apresentar um valor de quanto? Bem devagarinho. Situação inicial, fórmula da segunda lei de Ohm. Rho vezes L sobre A, que deu 32. Na situação final, gente, o comprimento mudou para 3L sobre 4, mantendo o Rho e a área. E ajeitando isso aqui, né, esse 4 passa dividindo, porque eu conservei o numerador, multipliquei pelo inverso, então o 4 veio para baixo. A resistência 1 é 3 ρL sobre 4A. Mas espera aí, ρL sobre A é 32. Já vou fazer isso. 3 vezes 32 sobre 4. Essa resistência deu 24. A outra, o comprimento é L sobre 4. Vou fazer do mesmo jeito. Ó. Conservo primeiro e multiplica pelo inverso, 4 veio para baixo. Quem é ρL sobre A? 32. Dividido por 4, deu 8 ohms. Então, gente, na situação final, essas duas resistências dos fios separados estão em paralelo. Como é que se calcula a resistência em paralelo quando eu tenho dois resistores em paralelo? Chloe, produto pela soma. Então, lá vou eu. 24 vezes 8, dividido por 24 mais 8. Em cima, 24 vezes 8 dá... Eu nem fiz isso, né, gente? Eu simplesmente dividi por 8 em cima e embaixo. Isso é opcional, mas eu poderia multiplicar 24 vezes 8. Então, o que foi que eu fiz? Dividi por 8 em cima e embaixo para simplificar. Mas, repito, poderia multiplicar 24 por 8. Que loucura essa que eu fiz. Mas pode. Dividir por 8 em cima e dividir por 8 embaixo. Então, 24 dividido por 8 dá 3. O 8 continua aqui. E 32 dividido por 8, 4. Observe que quando eu dividir por 8, não pode ser os dois, não. Você tem que escolher um dos dois para dividir por 8. Eu escolhi o 24, que é mais fácil. 24 por 8 deu 3. 3 vezes 8 sobre 4. Então, isso me dá 24 sobre 4, 6 ohms. É a resistência equivalente, letra D. Mais uma da Universidade Estadual do Ceará, questão número 15. No Laboratório de Eletricidade e Magnetismo da Universidade Estadual do Ceará, um estudante de física dispõe de dois resistores, R1 e R2, que podem ser conectados em série ou em paralelo. Em série, você sabe, soma. Em paralelo, produto pela soma, porque é só dois. O estudante, através de um experimento que envolvia o aquecimento de um líquido, observou que a dissipação gerada por efeito Joule na associação em paralelo, que é a potência, é 4 vezes maior do que ela obtida na associação em série dos mesmos resistores. Então, quando eu coloco em paralelo, a potência é 4 vezes maior do que quando eu coloco em série. Se o valor da resistência R1 for 200, qual é a resistência R2? Então, vamos começar. Em paralelo, eu não sei quem é R2, tem o R1 200 e o R2 que eu não conheço. Em série, também não conheço R2 e R1 é 200. Lá vou eu. De acordo com o enunciado, a tensão é a mesma. Quando a tensão é a mesma, a fórmula da potência que você usa é U ao quadrado sobre R. Toda vida que a tensão é a mesma,
prefiro usar U ao quadrado sobre R. Então, potência em paralelo é 4 vezes a potência em série. Então, em paralelo é a tensão ao quadrado dividido pela resistência equivalente em paralelo. E em série, tensão ao quadrado pela resistência equivalente em série. Mais uma vez, a potência em paralelo está no enunciado, porque ele disse que dissipa uma energia 4 vezes maior. Dissipação de energia é potência. É 4 vezes em série. É lógico que eu posso cortar o U ao quadrado com o U ao quadrado. E aqui fica que 1 sobre a resistência equivalente em paralelo, o 4 vem para cima e a resistência equivalente em série vem para baixo. Quando eu cruzo isso, né, gente, a resistência equivalente em série é 4 vezes em paralelo. Mas em série você já sabe o que fazer, é só somar. E em paralelo é produto pela soma. Vamos fazer isso, né, Carlos? Em série eu somo R2 mais 200 e em paralelo eu faço produto delas pela soma. Com muito cuidado agora, o que é que eu vou fazer? R2 mais 200 vai multiplicar R2 mais 200. Quando ele passa para cá multiplicando, fica ele ao quadrado. E do lado de cá ficou 4 vezes R2 vezes 200. Isso aqui ao quadrado, você já sabe, é o quadrado do primeiro, R2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 400 R2. Eu estou fazendo um trinômio quadrado perfeito, né, gente? Mas quadrado do segundo, 200 ao quadrado, é 40 mil. E aqui fica 800 R2. Com muito cuidado, vou passar 800 R2 para o primeiro membro. R2 ao quadrado menos 400 R2 mais 40 mil igual a zero. E é isso que você está pensando mesmo, é uma equação do segundo grau, onde o coeficiente do termo ao quadrado é o A, que é 1, o coeficiente B é menos 400 e o C é 40 mil. Ainda lembra, gente, como é que calcula o delta? B ao quadrado menos 4AC. Quem é o B? Menos 400 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 40 mil. Então, isso me dá menos 400 ao quadrado, qualquer número ao quadrado é positivo, né? 160 mil. E aqui 160 mil, delta é zero. Isso é bom demais, porque agora eu vou fazer menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Como delta é zero, fica menos 400 sobre 2 vezes 1. Então fica 400 em cima dividido por 2. Está aí a resistência R2, 200, letra C. Essa questão, talvez por tentativa, você ia substituindo valores de R2 e ver qual a situação que a potência de um é 4 vezes a do outro. Mas eu resolvi fazer mesmo pela equação de segundo grau, letra C. E aí, gente, eu trago uma questão que eu gosto muito, é uma questão muito perigosa, não é que seja difícil, é porque o aluno tem que ter muito cuidado com a história dos valores nominais, se aproximando aí, né? Passamos de 1 hora e 20 minutos de aula. Nas lâmpadas encontramos informações sobre sua tensão e potência de funcionamento. Imagine associarmos em série duas lâmpadas de especificações nominais. Quando ligada em 6 volts, a potência é 12 watts. E a outra, quando ligada em 6 volts, a potência é 18 watts. Tá de cara que essas duas lâmpadas são diferentes. São diferentes porque enquanto uma ligada em 6 dá uma potência de 12, a outra ligada em 6 dá 18. Então essas lâmpadas têm resistências diferentes. E elas foram ligadas a 12 volts. Determine as resistências de cada lâmpada, é uma questão discursiva, né? A resistência equivalente da associação. Letra C, a intensidade da corrente elétrica que percorre a associação. Letra D, a tensão a que cada lâmpada está submetida. E letra E, ele faz uma pergunta interessante. Qual das lâmpadas brilha acima do normal e qual brilha abaixo do normal? Então vamos começar com um comentário inicial. Olha o desenho aí, né? Primeira lâmpada que eu chamei de azul, quando ligada em 6 volts, dissipa 12 watts. E a outra lâmpada, quando ligada em 6 volts, dissipa 18 watts. A grande questão é, será que os 12 volts vão se dividir 6 e 6? Vamos ao comentário. Como as especificações das lâmpadas não são iguais, suas resistências serão diferentes. E, consequentemente, eu não posso ter 6 e 6, porque as lâmpadas são diferentes, né? E assim, nenhuma delas está lá ligadas realmente em 6 volts. Gente, quer dizer que quando ele diz que é 6 volts, 12 watts, 6 volts, 12, 18 watts, ele não está dizendo que está ligado em 6 e 6, não. Não, ele está dizendo assim. Quando ligado em 6 é 12 watts e quando ligado em 6 é 18 watts. Elas não podem estar ligadas em 6, porque a tensão não pode se dividir por igual, porque elas são lâmpadas diferentes. Então, nenhuma delas estará ligadas realmente em 6 volts, podendo brilharem fortemente, se uma delas tiver mais que 6 volts, ou fracamente, se uma delas for menor que 6 volts.
Para encontrar quantos volts para cada uma, o primeiro passo, gente, é encontrar as resistências de cada lâmpada a partir de seus valores nominais. Apesar de eu não saber qual a tensão da lâmpada, com os valores nominais eu consigo achar a resistência que é constante. Então preste atenção. Tendo os valores nominais, já discutimos isso em aulas anteriores, é possível calcular a resistência a partir dos valores nominais. É o que eu vou fazer agora. Lâmpada 1, quando ligada em 6 volts, a potência é 12. Posso usar P igual a U ao quadrado sobre a resistência dela. E vou isolar a resistência, U ao quadrado sobre P. Então, 6 ao quadrado sobre 12, 36 sobre 12, achei a resistência da primeira lâmpada, 3 ohms. Vamos ver a da segunda, você vai ver que vai ser diferente, porque as especificações é diferente da primeira. Usando a mesma fórmula, R2 é U ao quadrado sobre P, 6 ao quadrado sobre 18, 36 por 18, a segunda lâmpada tem resistência 2 ohms. Então, a primeira tem 3 ohms e a outra 2 ohms, achei. Resistência equivalente, é só somar as resistências, né, gente? 3 com 2, 5 ohms é a resistência equivalente. E por que essa resistência equivalente é importante? Porque tendo a resistência equivalente e a tensão total na resistência equivalente, eu consigo calcular a corrente elétrica que está passando na associação. Tensão é resistência equivalente vezes corrente. Então, 12 é igual a 5 vezes I, achei a corrente. 12 por 5, 2,4 amperes. Com essa corrente, como está em série, ela vai ser a mesma na equivalente e em cada uma das duas lâmpadas. Agora sim, com a corrente e a resistência, consigo calcular a tensão em cada lâmpada, que não vai ser 6, porque são lâmpadas diferentes. Calcula a tensão na primeira, Carlos, resistência dela vezes a corrente. Então, 3 vezes 2,4, achei a tensão na primeira, 7,2. A outra é o que falta para 12, né? Vamos conferir. Tensão na segunda, resistência dela que é 2 vezes a corrente, 2,4. Tá aí, gente. Apesar das tensões não serem iguais, a soma delas tem que dar 12. A lâmpada azul está com 7,2 volts e a lâmpada amarela está com 4,8 volts. Qual das lâmpadas brilha acima do normal e qual brilha abaixo do normal? A lâmpada azul foi projetada para 6 volts. A tensão nela eu calculei 7,2. É maior que 6 volts. Ela vai brilhar acima do normal. A lâmpada amarela teve uma tensão de 4,8 volts. Ela vai brilhar abaixo do normal porque ela foi fabricada para 6 e a tensão é 4,8. Muito interessante. A lâmpada de maior resistência terá o maior brilho. Nunca esqueça disso. Se tiver aperreado na hora da prova, a lâmpada que tiver a maior resistência vai ter o maior brilho, porque você sabe que a tensão é proporcional à resistência para uma corrente constante, que é o que acontece em série. Tá aí as respostas. Nunca esqueça disso, gente. Se você associa duas lâmpadas ou três diferentes em série, a tensão não se divide por igual. Teria que proceder nessa receitinha de bolo da letra A até a letra E. Tô feliz, nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Com isso, encerramos a nossa aula 77. 1 hora e meia praticamente de aula, é a nossa primeira aula do mini curso de circuitos elétricos. Muita coisa boa tá por vir aí, viu, gente? Tem mais 6 aulas aí sobre circuitos elétricos. Um abraço para você. Até a nossa segunda aula, que seria a aula 78, segunda parte das 7 de circuitos elétricos.